Para a peça de hoje, vou utilizar algumas sobras de fio, pode ser qualquer fio, agulha de crochê de 3 milímetros, uma tesoura para acabamentos, agulha de tapeçaria. Eu vou começar com o anel mágico. Na sequência, faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, vou trabalhar 15 pontos altos, totalizando 16 pontos, contando com as correntes iniciais. Agora introduzo a agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Para a segunda volta, vamos iniciar fazendo 3 correntes e no mesmo espaço trabalho mais um ponto alto, formando um aumento. Seguiremos fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 32 pontos. Após finalizar esta volta, faço um ponto baixíssimo na terceira corrente. Inicio a terceira volta com 3 correntes. Agora, no ponto seguinte, vamos trabalhar um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte, um aumento. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, fazendo um ponto alto, um aumento. Nós vamos ficar com um total de 48 pontos. Para a próxima volta, vamos iniciar com 3 correntes. No ponto seguinte, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um aumento. Agora, nos 2 próximos pontos, vamos fazer um ponto alto para cada um deles. E no ponto seguinte, um aumento. Seguiremos dessa forma, fazendo 2 pontos, um aumento, e ficaremos com um total de 64 pontos.
Você pode continuar aumentando sua peça de acordo com a regra dos aumentos, tá? Para a próxima volta, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Vamos subir 3 correntinhas, mas antes eu vou fazer o acabamento aqui da parte do início. Vou esconder essa sobra de fio aqui por dentro dos pontos e cortar o excesso. Então, para continuar, vamos fazer 3 correntes. E nesta volta, vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base. Eu vou trabalhar 64 pontos. Para continuar, vamos fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 6 correntes de separação. 3, 4, 5, 6. Laço o fio e vou pular 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço, no mesmo ponto, trabalho mais um ponto alto. Vamos trabalhar 6 correntes, laço o fio e pulo 7 pontos aqui da base. No oitavo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, vou continuar dessa forma. Trabalho 6 correntes, laço, pulo 7 pontos da base. No oitavo, introduzo a agulha, faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo ponto. Agora que já finalizamos toda a volta, venho aqui onde iniciei, introduzo a agulha, faço um ponto alto, uma corrente, e na terceira correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Para continuar, vou fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais 6 correntinhas de separação. Agora, laço o fio dentro do leque da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto aqui dentro do leque. Trabalho 6 correntes. No próximo leque, faço um leque de um ponto alto, uma corrente,
mais um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta e faremos mais uma volta igual a esta. Então, aqui para finalizar, venho dentro do leque, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos fazer mais uma volta igual a esta anterior. Finalizei todas as voltas. Para prosseguir, faço 3 correntes para da altura do ponto alto, mais 3 correntinhas. Agora, vou introduzir a agulha nessa primeira volta aqui dentro do espaço da corrente e faço um ponto baixo. Deixo ele mais alongado, ajeito as correntes, ajusto o ponto. Agora faço 3 correntes. Dentro do leque, trabalho um leque. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E nós vamos repetir isso por toda a volta. Então, trabalho 3 correntes, introduzo a agulha nessa primeira volta do ponto, dentro do espaço da corrente, faço um ponto baixo, ajusto, sigo fazendo 3 correntes. Dentro do espaço do leque, trabalho um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. E vamos fazer isso por toda a volta. Já finalizei a minha volta e aqui eu vou fazer uma troca de cor. Você pode continuar utilizando a mesma cor que você iniciou. Nesta peça, eu estou aproveitando as sobras de fio. Então, eu vou continuar e vou fazer a repetição que eu fiz aqui nessas 4 voltas, só que com uma outra cor de fio. E a cada 4 voltas, eu vou trocar a cor do fio que eu estou utilizando. Então, aqui no início, eu faço 9 correntes. No próximo leque, trabalho um leque de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E faço isso por toda a volta, 6 correntes e leque dentro do leque. Para a última volta da minha peça, após alcançar o tamanho necessário,
Eu fiz uma carreira de leque separado por 6 correntes, tá? Para a próxima volta, faço uma corrente, um ponto baixo aqui dentro do ponto, e dentro das correntes eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Fica dessa forma. Agora, aqui dentro do ponto, eu trabalho um ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Nós vamos seguir dessa forma por toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto e cada corrente da base. Pronto, agora que eu já finalizei aqui essa volta com pontos baixos, eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo no ponto seguinte, no próximo ponto, também faço ponto baixíssimo. E agora nós vamos subir a alça, tá? A alça eu vou fazer com pontos baixos. Então, deixei 2 pontos baixos aqui do espaço das correntes, tá? Dos 6 pontos. Eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Dessa forma. Depois, eu vou fazer uma corrente. Viro a peça e trabalho um ponto baixo para cada ponto da base. Eu vou fazer isso até dar o tamanho necessário para a minha peça. Você pode fazer uma alça maior ou menor. Vai da sua preferência, tá? Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras. E na sequência, eu volto. Pronto, trabalhei em média 25 centímetros. E essa alça eu vou dobrar ao meio, vou posicionar a minha peça dessa forma, dobrada bem ao meio também. Ela vai ficar centralizada aqui nesse espaço do meio. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma pequena costura. Aí, após você alcançar o tamanho desejado da sua alça, você vai deixar uma sobra de fio de mais ou menos uns 20 centímetros. Passo toda a sobra de fio por dentro dos pontos. Coloco numa agulha de tapeçaria. Agora, eu vou pegar a minha peça.
Eu vou pular os 2 pontos aqui da base, do início, e vou costurar no próximo ponto. Então, aqui eu vou passar a agulha pelas 2 alças do ponto, tanto da alça quanto do porta-garrafas, tá? Dessa forma. E aqui no início eu costumo fazer 2 pontos aqui, passar a agulha 2 vezes pelo mesmo ponto. E fazer o nozinho de acabamento, para ficar bem firme, tanto no início quanto no final. E dessa forma eu vou trabalhando pelos demais pontos, passando uma vez apenas, e sempre no mesmo sentido. No último ponto, eu passo 2 ou 3 vezes a agulha pelo mesmo espaço. Depois faço ponto de acabamento. E escondo a sobra de fio por dentro da peça. Espero que você tenha gostado da nossa peça em crochê de hoje, que é esse porta-garrafa de água feito em crochê. Uma peça super rápida e com efeito bem bonito. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Até mais!